a sua definição de ideologia do Raymond Aron, que é uma definição que eu gosto muito, que a ideologia são as ideias dos outros. Suspender essa questão, ou pelo menos evitar encerrar a antropologia nela. Decidir, por exemplo, pensar o outro pensamento apenas, digamos assim, como uma atualização de virtualidades insuspeitas do pensar. Mas para isso, e me aproximo da conclusão, é preciso que nós nos esforcemos para produzir um conceito antropológico de conceito. Como eu já falei demais, eu vou me limitar aqui a algumas anotações esquemáticas, que é só um eufemismo para algumas declarações bombásticas e peremptórias. Okay? Eu acho que está em tempo, por exemplo, e isso é um recado específico para meus colegas antropólogos e outros e co-irmãos das ciências sociais congêneres, de que nós dessemos uma repensada na noção de prática. Antes de mais nada, porque o contraste radical de teoria e prática é, no fim das contas, puramente teórico. A prática pura só existe em teoria. Na prática, ela vem sempre muito misturada com teoria. O que eu estou querendo dizer é que a teoria da prática, tal como formulada classicamente pelo Bourdieu, supõe uma visão completamente tradicional de teoria, que vê a teoria como uma metaprática transcendente de tipo contemplativo ou reflexivo, que existe acima e após a prática como seu momento de purificação, no sentido do Latour. Em outras palavras, creio que nós precisamos de uma nova teoria da teoria, uma teoria generalizada da teoria, que permita pensarmos a atividade teórica humana em continuidade radical com a prática, isto é, como uma dimensão imanente ou constitutiva, por oposição a meramente regulativa, do intelecto incorporado na ação. Essa continuidade é exatamente a mesma, e por isso ela me parece importante, que é aquela continuidade que eu identifiquei como existindo de direito entre o discurso do antropólogo e o discurso do nativo. A antropologia da ciência tem aqui, obviamente, uma contribuição crucial a dar, visto que um dos problemas centrais da antropologia da ciência é a teoria na prática, a saber, a prática de produção e circulação de teorias. Mas antes disso, eu creio que nós precisamos resolver nossa atitude bastante ambivalente em relação ao modelo proposicional do conhecimento, que é o modelo, digamos, oficial. A antropologia contemporânea, tributária nisso de muito da filosofia, tanto a antropologia contemporânea do lado que a gente poderia chamar de fenomenológico construcionista, quanto do lado que a gente poderia chamar de cognitivo instrucionista, tem se distinguido por insistir sobre as graves limitações do modelo proposicional da cognição no dar conta das economias intelectuais de tipo não ocidental, ou não moderno, ou não escrito, ou não teórico, ou não doutrinal, ou seja lá que não for. Eu só lembro que os antropólogos sempre experimentaram uma certa embaraço, uma vergonha mesmo, em nomear as sociedades que eles estudam. Primitivas, não ocidentais, simples, não europeias, pré-capitalistas, coloniais, sempre se sentiram mal em como chamar os outros. Nós chegamos finalmente ao estado perfeito e agora não sabemos mais como nos chamar também. Se é ocidentais, se é euro-americanos, se é globalizantes, globalizados, enfim, não sabemos mais quem somos, o que já é um avanço. Dito de outro modo, o discurso antropológico tem se dedicado, na sua crítica ao modelo proposicional do conhecimento, como não dando conta da economia cognitiva real das pessoas em situação prática. O discurso antropológico tem se dedicado à empresa paradoxal de empilhar proposições por cima de proposições a respeito do caráter fundamentalmente não proposicional do discurso dos outros. Ou seja, tagarelando sem parar sobre o que va sans dire. É o que goes without saying, aquilo que não é preciso dizer. Nós nos estimamos, nós antropólogos, felizes, teoricamente, quando os nossos nativos demonstram um desdém soberano pela prática da autointerpretação e interesse ainda menor pela cosmologia e pelo sistema. Isso talvez nós tenhamos razão, porque a ausência de interpretação nativa tem a grande vantagem de permitir a proliferação de interpretações antropológicas dessa ausência, o que nos dá trabalho a fazer. E o desinteresse pela ordem cosmológica permite a produção de belas cosmologias antropológicas, onde as sociedades humanas ficam ordenadas conforme a sua maior ou menor disposição à sistematicidade. Em suma, quanto mais prático o nativo, mais teórico o antropólogo. Acrescente a isso que o modo não proposicional de cognição é concebido como caracterizado por uma forte dependência de seu contexto de transmissão
e circulação, como sabemos. O que o coloca, diga-se de passagem, nas antípodas do que o seria, ou pelo menos imagina-se, o discurso da ciência. Discurso que, como sabemos, pretende justamente a universalização, isto é, a validade extracontextual. Ou seja, nós somos todos determinados pelo nosso contexto, mas uns são sempre mais determinados pelo contexto do que outros, mais uma vez. O meu problema aqui não é com a tese sobre a não proposicionalidade quintessencial, digamos assim, do pensamento não domesticado, do pensamento insubmisso, mas sim com a ideia implícita de que a proposição possa ser um bom modelo da conceitualidade em geral, e da conceitualidade científica em particular, e antropológica também. A proposição continua a servir para nós de protótipo do enunciado racional e de átomo do discurso teórico. O não proposicional é visto essencialmente como primitivo, isto é, como não conceitual ou mesmo como anticonceitual. Isso pode ser sustentado, evidentemente, tanto contra quanto a favor desse outro não conceitual que é o nativo, ou nós mesmos em estado, digamos, de relaxamento científico. Pode ser tanto sustentado contra como a favor. Nós podemos achar que a ausência do conceito racional, em tal ou tal cultura, ou em tal ou tal modo cognitivo, corresponderia a uma superpresença da sensibilidade, da emoção, todo esse tipo de coisa. Isso é bom. Contra ou a favor, porém, isso me parece conceder demais à proposição e me parece reiterar um conceito totalmente arcaico de conceito. Um conceito que continua a definir o conceito como operação de subsunção do particular pelo universal, isto é, como um movimento essencialmente classificatório e abstrativo. Ora, em vez de recusar o conceito, como eu vejo vários dos meus colegas fazendo, eu creio, penso que, ao contrário, é preciso saber encontrar o infrafilosófico dentro do conceito e, reciprocamente, a conceitualidade virtual dentro do infrafilosófico. Em outras palavras, me parece que nós precisamos de um conceito antropológico de conceito que assuma a extraproposicionalidade em sua positividade integral e que se desenvolva em direção completamente diversa das noções tradicionais de categorias inatas, representações coletivas ou crenças. Em suma, o que a gente carece é de uma teoria antropológica da imaginação, capaz de incorporar não só a indisciplinaridade dos sujeitos que são nossos objetos, como também de saber acolher aqueles objetos eminentemente transdisciplinares hoje propostos pelas ciências físicas, biológicas ou da informação, tais como são a teoria das redes e dos mundos pequenos, as teorias da complexidade, as dimensionalidades fracionárias, a fractalidade e os efeitos holográficos, os processos de auto-organização e de ordem pelo ruído, as estruturas dissipativas, a matemática dos sistemas dinâmicos e outros tantos objetos e instrumentos que são transdisciplinares na medida em que atravessam o mandato epistêmico de diversas disciplinas e se revelam pertinentes a fenômenos que relevam de ontologias regionais muito diversas. Em particular, interessam-nos os fenômenos que desrespeitam indisciplinadamente a multissecular e sacrossanta fronteira entre as ciências da extensão e as ciências do pensamento, ou, para falar em linguagem mais moderna, entre as ciências da natureza e as ciências da cultura ou da alma, as Geisteswissenschaften alemães, as humanidades, em suma. Se nós conseguirmos superar essa grande muralha, nós estaremos reencontrando em mais uma volta do caminho, em mais de uma volta do nosso caminho de volta, aqueles nativos que durante tanto tempo estudamos, como se, por estudá-los, nós estivéssemos finalmente nos livrando deles. E agora vemos que, ao contrário, o que nós fazíamos era bem ao contrário, nos aproximarmos cada vez mais deles. À medida que a ciência que nos envolvia e nos justificava, a nós, cientistas humanos, a ciência clássica, a ciência que, aliás, nos envolvia, nos justificava e nos humilhava. Porque nós, cientistas humanos, éramos demasiado humanos, voltados para a humanidade, demasiado pouco científicos. Mas essa ciência, à medida que ela foi avançando, ia deixando para trás toda a parafernália de dicotomias radicais, de distinções toscas, das quais teve um dia que se servir para abrir seu caminho no século XVII. Ou seja, o mito pré-moderno parece estar encontrando a ciência pós-moderna. Talvez porque nós talvez porque ele sempre esteve junto dela, talvez porque, em suma, para falar como o outro, nós jamais tenhamos sido modernos, ou talvez porque nós tenhamos descoberto, e essa me parece a grande descoberta da ciência contemporânea, que não é preciso ser moderno para fazer ciência. Porque a ciência talvez não dependa daquele estado específico do mito cristão, que gerou, em particular, Descartes e Galileu. Talvez a ciência não precise daqueles mitos